Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Balneário Gaivota, 17 de outubro de 2024. Aceite, Gilberto Gil dá conselho forte sobre morte a Preta Gil. Parte 3. Preta Gil abriu o coração e contou o que escutou do pai, Gilberto Gil, quando teve o quadro de sepse durante seu tratamento contra o câncer no intestino. Ao participar do Conversa com Cumbial, a cantora recordou a fala do familiar: "Se tiver sendo muito difícil para você, e se for sua hora, aceite." Em seguida, a carioca admitiu: "Foi ótimo ele ter dito isso para mim. Eu estava na merda. Eu estava assim. Tinha acabado de voltar da sepse. Estava com risco 8 de morte, ainda no UTI. Minha pressão batia 23. Eu tava na iminência, era alerta vermelho máximo. Todo mundo preocupado. Os médicos, ela pode ir embora qualquer hora, a gente não conseguiu estabilizar ela", detalhou. A famosa disse que estava com pancreatite e também com pneumonia. Preta Gil revela a virada de chave após fala de Gilberto Gil. O artista explicou que a fala de seu pai a fez entender a situação e a partir de então ela quis lutar pela vida. De acordo com Preta, em nenhum momento foi dito que ela estava correndo risco de vida. Os médicos e acompanhantes não chegaram a revelar a gravidade do seu estado durante o momento de tensão. Ele, Gilberto Gil, falou: "Se tiver muito pesado para você, vai, se deixa ir, porque é muito ruim viver esse incômodo, e lutando dessa forma que você está lutando." Virou uma chave na minha cabeça. Eu falei: "Não quero, não, eu não quero morrer, não. Não chegou a minha hora, não", relembrou. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec esclarece sobre o que acontece com a alma após a morte. 149. Que sucede à alma no instante da morte? Volta a ser espírito, isto é, volve ao mundo dos espíritos, donde se apartara momentaneamente. 150. A alma, após a morte, conserva sua individualidade. Sim, jamais a perde. Que seria ela, se não a conservasse? Como constata a alma sua individualidade, uma vez que não tem mais corpo material? Continua a ter um fluido que lhe é próprio, haurido na atmosfera do seu planeta, e que guarda a aparência de sua última encarnação, seu perispírito. A alma nada leva consigo deste mundo? Nada, a não ser a lembrança e o desejo de ir para um mundo melhor, lembrança cheia de doçura ou de amargor, conforme o que ela fez da vida. Quanto mais pura for, melhor compreenderá a futilidade do que deixa na terra. 151. Que pensar da opinião dos que dizem que após a morte a alma retorna ao todo universal? O conjunto dos espíritos não forma um todo? Não constitui um mundo completo? Quando estás numa assembleia, és parte integrante dela, mas, não obstante, conserva sempre a tua individualidade. 152. Que prova podemos ter da individualidade da alma depois da morte? Não tendes essa prova nas comunicações que recebeis? Se não fosseis cegos, veríeis; se não fosseis surdos, ouviríeis, pois que muito a miúde uma voz vos fala, reveladora da existência de um ser fora de vós. Os que pensam que, pela morte, a alma reingressa no todo universal estão em erro, se supõem que, semelhante à gota d'água que cai no oceano, ela perde ali a sua individualidade. Estão certos, se por todo universal entendem o conjunto dos seres incorpóreos, conjunto de que cada alma ou espírito é um elemento. Se as almas se confundissem num amálgama só teriam as qualidades do conjunto, nada as distinguiriam umas das outras. Careceriam de inteligência e de qualidades próprias quando, ao contrário, em todas as comunicações, denotam ter consciência do seu eu e uma vontade distinta. A diversidade infinita que apresentam, sob todos os aspectos, é a consequência mesma de constituírem individualidades diversas.
Se, após a morte, só houvesse o que se chama o grande todo, absorver todas as individualidades, esse todo seria uniforme, então, as comunicações que se recebessem do mundo invisível seriam idênticas. Desde que, porém, lá se nos deparam seres bons e maus, sábios e ignorantes, felizes e desgraçados, que lá os há de todos os caracteres, alegres e tristes, levianos e ponderados, etc., patente se faz que eles são seres distintos. A individualidade ainda mais evidente se torna quando esses seres provam a sua identidade por sinais incontestáveis, particularidades pessoais verificáveis, referentes às suas vidas terrestres. Também não pode ser posta em dúvida quando se fazem visíveis nas aparições. A individualidade da alma nos era ensinada em teoria, como artigo de fé. O Espiritismo a torna manifesta e, de certo modo, material. 153. Em que sentido se deve entender a vida eterna? A vida do espírito é que é eterna, a do corpo é transitória e passageira. Quando o corpo morre, a alma retoma a vida eterna. Não seria mais exato chamar vida eterna dos espíritos puros, dos que, tendo atingido a perfeição, não estão sujeitos a sofrer mais prova alguma. Essa é antes a felicidade eterna. Mas isto constitui uma questão de palavras. Chamai as coisas como quiserdes, contanto que vos entendais. Esta foi a crônica do amanhecer de 17 de outubro de 2024. Por Alfredo Feijão Lopes.